Pessoal, antes de nós iniciarmos, né, as resoluções de questões aqui da Banca Avança São Paulo, vou pedir para vocês muito, mas muito, pessoal, preciso muito que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai ajudar muito. Se gostar, curta, comenta, compartilha, porque assim o YouTube entende, né, que esses vídeos, né, essas videoaulas estão sendo relevantes aí para vocês, tá bom? Então, não deixe de se inscreverem, no canal, porque isso é muito importante, nós precisamos chegar, gente, pelo menos até os 1000 inscritos esse ano. Olá, pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver questões, aliás, várias questões da Banca Avança São Paulo sobre razão e proporção. Quem não assistiu a aula anterior sobre teoria, né, onde eu expliquei ali, nós vimos o conceito sobre razão e proporção, depois dá uma olhadinha lá se quiser, primeiramente, para ter, né, essa percepção do conceito sobre razão e proporção. E nessa aula de hoje nós vamos resolver questões da Banca Avança São Paulo sobre razão e proporção. Bom, vamos lá. Primeira questão. Banca Avança São Paulo 2023, cargo telefonista. Um quadrado que aumenta seu lado numa razão de 5 para 4 aumentará a sua área numa razão de... Então, olha só, nós temos um quadrado que aumenta seu lado numa razão de 5 para 4. Veja, essa banca fala que é de 5 para 4, então o 5 vai vir primeiro e o 4 depois. Vamos fazer sempre na ordem que se ela falar de 5 para 4. Então, nós colocamos 5 no numerador e o 4 no denominador. Aumentará a sua área numa razão de... Está falando aqui sobre área. E nós sabemos que a fórmula para calcular a área do quadrado é L ao quadrado. L ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos resolver isso aqui através de uma potência, né? Elevando tanto o numerador quanto o denominador a 2. Então, nós vamos fazer assim. 5 sobre 4. Colocamos, né, entre parênteses aqui e elevamos a 2, que é igual. Tanto 5 quanto 4 será multiplicado por 2, né? Elevado ao quadrado, né, na verdade. 5 vezes 5, 25. Então, nós temos aqui uma potência, e potência significa que esse número vai ser multiplicado por ele aqui, como está elevado a 2, elevado ao quadrado, nós vamos multiplicar esse número 2 vezes. Então, assim, ó, é 5 vezes 5. O número 4, ele também vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 4 vezes 4, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, nós temos que, se o quadrado aumenta seu lado numa razão de 5 para 4, aumentará sua área numa razão de 25 sobre 16, gabarito letra A. Gabarito letra A. Próxima questão aqui da Banca Avança São Paulo 2023, Prefeitura de Vinhedo, São Paulo, carga assistente social. A razão entre livros de literatura e livros de matemática numa determinada biblioteca é de 4 para 5. Sabe-se que há 200 livros de matemática atualmente. Se a biblioteca ganhar mais 60 livros de literatura, qual será a nova razão entre livros de literatura e matemática? Então, nós estamos falando aqui sobre, novamente, razão. Nós vimos, né, na aula anterior que razão é uma fração e fração é uma divisão. Então, se fala aqui sobre razão, nós sempre vamos colocar os valores em forma de fração. Na maior parte das vezes, quase 99% das vezes, nós vamos encontrar a razão aqui em forma de uma fração. E nós vimos na aula anterior, só para recapitular aqui, rapidamente, que essa fração vai se dar sobre A sobre B, onde B ele é diferente de zero. Então, A sobre B, onde B é diferente de zero. Em forma de fração, nós vimos aqui na questão que está de 4 para 5, então nós vimos uma barra ali, essa barra significa o quê? Significa uma divisão. Então, nós sabemos que nós vamos colocar de 4 para 5 sobre uma fração. Então, olha só, 4 sobre 5. Então, nós percebemos aqui que razão é uma fração e fração é uma divisão com A sobre B e B diferente de zero. Uma outra questão que nós precisamos pensar aqui, olha só, está falando qual será a razão entre livros de literatura e matemática. Essa parte é muito importante, porque se está falando a razão entre livros de literatura e matemática, nós precisamos colocar aqui, literatura aparece primeiro, então literatura vem aqui, vamos colocar aqui como L, sobre os livros de matemática.
E nós sabemos que há 200 livros de matemática. Então, já há 200 livros de matemática. O que nós vamos fazer? Vejamos aqui. Vamos pensar que isso aqui é 4 sobre 5 é uma pizza. E para nós sabermos o tamanho dessa pizza, nós somamos aqui 4 mais 5. Se nós somarmos 4 mais 5, nós vamos perceber aqui que essa pizza tem 9 pedaços. E 5 pedaços dela são livros de matemática. E 4 partes dela são livros de literatura. Então, nós sabemos que 5 partes equivale a 200 livros. Para nós encontrarmos cada parte, já que nós percebemos aqui que 4 mais 5 é 9, nós precisamos encontrar o valor de cada parte. Então, o que nós fazemos? Nós já temos a quantidade de livros de matemática, que são 200. São 200. E que 5 partes são livros de matemática. Então, nós vamos fazer 200 dividido por 5 para nós encontrarmos o valor de cada parte. Vamos continuar aqui comigo que vocês vão entender. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Eu já vou direto aqui. Nós abaixamos o zero e aí a gente acrescenta o zero aqui. E a gente pode fazer também a operação inversa, já que nós estamos dividindo, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, nós podemos fazer aqui uma prova real. 5 vezes 40, 200. Então, a nossa divisão aqui deu correta. Exata. Então, nós sabemos que cada parte, tá? Cada parte do livro de matemática, tá? Porque nós vimos que 200 livros são só de matemática. Não apareceu ainda a quantidade dos livros de literatura. Então, cada parte dos livros de matemática, são 5 partes, cada parte vai valer 40. Então, o que nós fazemos? Nós vamos multiplicar aqui 40. E se nós fazemos 5 vezes 40, é 200, que é realmente a quantidade de livros existentes aqui de matemática. E por que nós fazemos isso? Porque se cada parte vale 40, e uma vez que nós estamos falando sobre razão, e nós vimos na aula anterior que razão, ela é a comparação entre duas grandezas, e vão ser, assim, diretamente proporcionais. Então, se o 5 vale 40, automaticamente também o 4, cada parte de 4 também valerá 40. Então, o que nós vamos fazer aqui? 4 vezes 40. Porque, olha só, vamos voltar lá novamente naquele exemplo da pizza. Pensa que 4 sobre 5, para nós encontrarmos o tamanho, a quantidade de partes dessa pizza, nós colocamos o K aqui, que é a nossa constante de proporção, tá? 4 sobre 5. E aí, para nós encontrarmos a quantidade de partes dessa pizza, nós colocamos o K, que é a nossa constante de proporção, e nós vamos somar 4 mais 5 é igual a 9K. Veja, se cada parte do livro de matemática tem 40 livros, vamos supor, né, que cada parte de uma pizza aqui fosse de 40 centímetros. A parte de cima também, os 9 pedaços, na verdade, teriam o mesmo tamanho. Então, tanto a parte de cima quanto de baixo da pizza seria do mesmo tamanho. Então, não há tamanhos diferentes, são tamanhos proporcionais. Vejamos que nós estamos falando aqui de questões sobre razão e proporção. E esses conceitos de razão e proporção, eles sempre vão andar junto. Por isso que nós falamos razão e proporção, e não razão ou proporção. Então, se cada parte do livro de matemática vale 40, são 40 livros, automaticamente também de literatura, como nós estamos falando de razão aqui, também vai valer a mesma quantidade. Então, 4 vezes 40, 160. Eba, então nós já percebemos aqui que nós não tínhamos o valor, né, a quantidade de livros de literatura, mas agora nós já temos a quantidade de livros de literatura, que é 160. Mas vejamos lá na questão novamente. Se a biblioteca ganhar mais 60 livros de literatura, qual será a nova razão entre livros de literatura e matemática? Então, se nós temos 160, e se essa biblioteca ganhar mais 60 livros, então vamos somar 160 mais 60. Que nós vamos fazer, né, uma soma, 6 mais 6, 12, vai 1. Então, se essa biblioteca ganhar mais 60 livros de literatura, a quantidade de livros de literatura será 220. Então, nós vamos colocar aqui, novamente, né, formar uma nova razão, já que nós temos uma nova quantidade de livros, nós vamos formar uma nova razão, que será de 220. Veja que não fala nada que aumentou a quantidade de livros de matemática, então a quantidade de livros de matemática continua, né, permanece a mesma, que são 200, nós colocamos aqui. 220 sobre 200,
que são livros de literatura, e aqui de matemática. E agora nós vamos fazer a divisão aqui. Bom, nós conseguimos dividir aqui tanto o numerador quanto o denominador por 10. Então, 220 dividido por 10 é 22. E 200 dividido por 10 é 20. Vejamos que tanto o numerador quanto o denominador ainda podem ser divisíveis, porque aqui nós vamos tornar o quê? Em uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Onde a gente não consegue mais fazer a simplificação dessa razão. Ainda nós conseguimos aqui dividir mais uma vez por 2, então 22 dividido por 2 é igual a 11, e 20 dividido por 2 é igual a 10. Vejamos que aqui não tem como mais dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo divisor. Nós encerramos aqui a nossa divisão, na verdade, a nossa simplificação de fração. Gabarito letra C. Gabarito letra C. Próxima questão da Banca Avança São Paulo, 2019, Prefeitura de Pereiras, cargo auxiliar de enfermagem. Em um determinado experimento, um pesquisador percebeu que sua substância de 304 ml era composta de cloro e potássio, na razão de 14:5. Dessa forma, pode-se afirmar que essa substância contém de cloro, então está perguntando a quantidade de cloro, né, existente dentro dessa substância. Olha só, vejamos que fala aqui na razão de 14:5. Veja que dessa vez nós não temos, né, a barra, trazendo ali o conceito de fração, mas nós sabemos que a maior parte das questões, como eu falei anteriormente, vão ser escritas em forma de fração de A sobre B, ou em algumas partes também, né, em alguns momentos, A dividido por B, mas a maior parte será no conceito de fração. Então, olha só, e potássio na razão de 14:5. Então, vamos lá. 14/5. Então, nós colocamos 14/5. E a substância desse experimento tinha 304 ml. 304 ml. Aí, dessa forma, pode-se afirmar que essa substância contém de cloro. Eita, e agora, o que a gente faz aqui? A gente vai colocar o nosso K, como nós vimos na aula anterior, que é a nossa constante de proporção. K, constante de proporção, porque como nós vimos no exercício anterior, para nós sabermos a quantidade de partes que tem aqui essa substância, nós precisamos o quê? Somar o numerador com o denominador, e para isso nós colocamos K, que é a nossa constante de proporção. Coloca K aí que não tem erro. 14 mais 5, 19K. Agora, nós sabemos que 19K é igual a 304 ml, que é a quantidade da nossa substância. Vejamos que K está multiplicando, ele vai passar do outro lado, né, do sinal aqui, dividindo. Então, 19 vem para cá, dividindo. 304 dividido por 19. E aí, nós vamos ter o seguinte resultado aqui. Vamos fazer aqui 304 dividido por 19. Então, vamos lá. 304 dividido por 19. Então, a gente pega o 30 aqui, porque o 3 não dá, pega 30, uma vez 19, 19, para 30, sobra o quê? 11. 11 não dá para dividir por 19, então, nós vamos abaixar o 4 aqui. E nós vamos ter 114 dividido por 19, que vai dar aqui 6. 6 vezes 19, 114, para 114, nada. Eu já fiz aqui de forma direta para economizar tempo, tá? 6 vezes, até porque aqui não é uma questão aqui que a gente tá trabalhando a divisão, senão eu faria bem certinho, né? Uma vez 19, 19, aí eu colocaria o 19 aqui, menos 11, mas aqui como nós estamos fazendo uma questão que já envolve um conceito um pouco mais amplo do que uma simples divisão, então eu creio verdadeiramente que quem, né, chega aqui nessa parte aqui já de razão e proporção, já sabe fazer uma operação de divisão, que são as 4 operações básicas que nós temos, né, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Então, 6 vezes
19, 114 para 114, nada. Então, nós temos aqui que cada K, veja que nós estávamos buscando o valor de K. Cada K vai valer 16. Então, cada K vai valer 16. Vamos marcar aqui. E agora, o que a gente faz? A gente volta para lá. Porque nós vimos, né, que o cloro, a gente tinha uma razão de 14 e o potássio de 5. Então, a gente vai repetir aqui. Cloro sobre potássio, onde cloro a gente tinha 14 partes de cloro e 5 partes de potássio. Vimos que agora, cada parte, né, a gente tinha um total aqui de 19 partes e cada parte vale 16. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar, né, o K aqui por 16. Veja que aqui há um sinal aqui de multiplicação invisível. Quando nós temos uma letra com um número, quando nós temos um número com uma letra, aqui, na verdade, há uma multiplicação. Então, nós vamos fazer 14 vezes 16. 14, e a gente substitui, a gente já encontrou o valor de K, que é 16, então a gente vai substituir aqui o K por 16. 14 vezes 16 e 5 vezes 16. Multiplicação aqui. 14 vezes 16 é igual a 224. E aí, você só fazer aquela multiplicação, né, de 14 vezes 16, 224. E 5 vezes 16, 5 vezes 16, 5 vezes 6, 30. Sobe 3, 5 vezes 1, 5, 80. 80. Então, agora nós sabemos que daqueles 304 ml, 224 ml será de cloro e 80 ml será de potássio. E a questão está perguntando quanto contém de cloro nessa substância, 224 ml. Aí, para aqueles que são mais assim, desconfiados, também pode fazer aqui, somar 224 mais 80, que vai dar o resultado de 304 ml, que é a quantidade de substância que nós temos. Então, olha só, mas a questão está perguntando, dessa forma, pode-se afirmar que essa substância contém de cloro, tá? 224 ml. 224 ml, gabarito letra D. Gabarito letra D. Próxima questão, Banco Avança São Paulo 2023. Leiturista de idômetro. No primeiro dia útil do mês, um vendedor logrou êxito em realizar a venda de bens que totalizaram R$500. No segundo dia, comercializou outros R$750, sendo que no terceiro dia alienou R$1.125, mantendo-se a proporção quanto irá vender no quarto dia útil. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um vendedor aqui, ele realizou algumas vendas e ele está trazendo aqui o resultado de 3 dias, né, de vendas, e ele quer saber quanto que ele vendeu no quarto dia. Então, vamos colocar aqui primeiro dia, segundo, terceiro e quarto dia, que é a nossa incógnita, né? Nós não sabemos quanto ele vendeu no quarto dia. No primeiro dia, ele vendeu R$500. Vou colocar o valor aqui, né, o cifrão de reais aqui, de dinheiro. No segundo dia, R$750. No terceiro dia, R$1.125. R$1.125. E no quarto dia, nós não temos esse valor. Vejamos que ele fala aqui mantendo-se a proporção. Mantendo-se a proporção, ou seja, nós precisamos ter uma proporção aqui, um aumento proporcional nesses 3 dias. Então, a mesma proporção que aumentou do primeiro dia para o segundo, aumentou no terceiro, do terceiro para o quarto. O que nós vamos fazer aqui? Bom, essa questão aqui, ela não traz uma dificuldade aqui na quantidade de proporção que aumentou do primeiro para o segundo dia. Por quê? Se nós temos R$750 que vendeu no segundo dia, nós podemos subtrair aqui por 500, que foi a quantidade, né, que foi realizada de venda no primeiro dia, e nós subtraímos para a gente encontrar o valor que aumentou do primeiro para o segundo dia. Então, nós fazemos uma subtração aqui, e nós percebemos que
do primeiro dia para o segundo aumentou em R$250. R$250 é a metade de R$500, que foi a venda que foi feita no primeiro dia. Então, nós temos aqui que aumentou 50%. Mas nós também podemos realizar, ver, né, a proporção que isso aumentou, se não fosse valores tão fáceis assim de se encontrar, através também de uma regra de 3 simples. Por exemplo, R$500 era o total que ele tinha vendido no primeiro dia. E sempre o total, ele vai ser 100%. No segundo dia, ele vendeu 750. X, por quê? Porque nós não sabemos a porcentagem que é esses 750, então nós colocamos X, que é a nossa incógnita. E agora, para a gente realizar, aqui nós temos, né, 3 valores e um valor a ser descoberto. Então, nós temos 3 valores e um valor a descobrir. Quando nós temos 3 valores e um valor a descobrir, e esse valor é X, nós temos aqui uma regra de 3, e nós conseguimos resolver aqui através de uma regra de 3 simples, onde nós multiplicamos. Na aula anterior, né, sobre o conceito de proporção, eu falei que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então a gente também consegue, né, resolver aqui várias questões de razão e proporção com regra de 3 simples. Aliás, regra de 3 simples é vida. Regra de 3 é vida. É vida. A gente consegue resolver várias questões através de regra de 3, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Mas não é um conceito difícil de se entender, então a gente vai conseguir aplicar aqui de forma bem rápida. 500 vezes x, 500x. É igual, aqui a gente monta uma equação bem simples, 750 vezes 100. Então, a gente vai colocar aqui 750. Veja que se nós estamos multiplicando por 100, a gente é só acrescentar. 100 tem quantos dígitos? 0, 1, 2. Então, a gente vem aqui e acrescenta 1, 2. Vamos lá de novo? A gente coloca 750 aqui, está sendo multiplicado por 100, a gente coloca 2 zeros. Se fosse por 10, a gente colocaria 1 zero só. Se fosse por 1000, 3 zeros e assim sucessivamente. Lembra no exercício anterior que aqui há uma multiplicação de 500 vezes x. Se 500 está desse lado esquerdo multiplicando, ele vai passar depois o sinal o quê? Dividindo. E aqui a gente consegue fazer uma simplificação, olha. Corta o zero, corta o zero. Vamos lá de novo? Para essa divisão ficar mais rápida, né? Porque, aliás, né, concurso público tem uma questão aí de agilidade, principalmente em relação a questões de matemática. Então, olha só, a gente consegue simplificar aqui, ó. A gente tem um zero e corta o zero. Agora sim, 750 dividido por 5. 750 dividido por 5 vai dar 150. 150. 150 o quê? Nós estávamos procurando por cento. Então, nós vimos que no segundo dia, nós temos aí uma venda aí no 150%. Ou seja, se no primeiro dia ele vendeu 100%, aumentou aqui para 150%, mas na verdade o que aumentou aqui foi 50% a mais. Porque 100 nós já tínhamos. Aumentou aqui 50% a mais. Ou nós podemos encontrar, né, essa quantidade de porcentagem através de regra de 3 simples, ou como aqui também são valores bem assim simples de se resolver, a gente sabe que 250 é a metade de 500. Foi vendido, né, houve uma venda de R$500 no primeiro dia, 250 é metade, então nós já saberíamos que, né, no primeiro dia a gente teve uma venda de R$500, no segundo dia foi para 750, ou seja, houve, né, um aumento de R$250, que é a metade de 500, 50%. Então, nós temos que aumentou a nossa venda em 50%. E aí? Se nós estamos falando de proporção, nós sabemos que esse aumento aqui de 50% é uma proporção e isso vai ser aí sempre proporcional. Então, esse aumento sempre vai ser proporcional, não vai haver um aumento ali depois de 50%, de 100% de um dia para o outro. Vai ser sempre um aumento aqui proporcional a 50%. Então, se nós fizermos aqui 50% de 750, vamos lá, só pra gente entender melhor aqui, 50% de 750, esse D significa uma multiplicação. E aí, o que nós podemos fazer? Nós
conseguimos simplificar aqui e fazermos 5 vezes 75. Vai sobrar aqui 5. Esse D aqui significa, gente, uma multiplicação. 50% de 750. Nós simplificamos 5 vezes 75. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, 36, 37. Nós vimos que aumentou um valor aí de R$375. E se nós somarmos 750 mais 375, nós chegamos a um valor aqui de R$1.125. Gra, precisava fazer essa conta aqui? Não, não precisa. Eu só fiz aqui pra gente entender que a porcentagem, né, o aumento foi proporcional. Então, no primeiro dia, para o segundo aumentou o valor aí de 50%, do segundo dia para o terceiro de mais 50%. Mas nós não precisávamos fazer esse cálculo do aumento do segundo dia para o terceiro. Por quê? Porque ele quer saber qual será o valor, né, de venda aí do quarto dia útil. Então, depois que nós encontramos aqui que o aumento do primeiro dia para o segundo foi de 50%, nós não precisávamos realizar o aumento aqui do segundo dia para o terceiro, mas nós vamos agora fazer sim o aumento do terceiro dia para o quarto. Como que a gente faz isso? Nós já sabemos, né, que o aumento vai ser sempre de 50% em relação ao dia anterior. E no dia, você está perguntando do quarto dia, no dia anterior, que foi no terceiro dia, a venda foi de R$1.125. Então, nós vamos buscar aqui novamente 50% de R$1.125, tá? E aí, gente, 50% D, né? Vou colocar o D aqui que eu esqueci. D significa uma multiplicação. E lembrando sempre que pra gente tornar cada vez mais simples a nossa resolução de questões, sempre pensar muito bem numa interpretação, tá? A gente, igual eu falei anteriormente, não vai ficar perdendo tempo ali. Se você sabe que está falando sobre proporção, mas será que realmente do segundo dia para o terceiro aumentou 50%? E se tiver aumentado mais? Não vai, gente. Nós estamos falando de proporção, Se a questão viesse falando que do segundo para o terceiro dia havia havido um aumento ali de porcentagem maior, teria descrito ali na questão, e não está falando sobre proporção. Então, do primeiro para o segundo dia, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, o aumento vai ser sempre 50% em relação ao dia anterior. Então, vamos lá, fazer 50% de 125, 50% de 125. Lembrando também que é uma outra forma aqui, olha, 50% é metade, ó, 100% é 1.125, 50% é metade. O que nós podemos fazer aqui também, de uma forma mais rápida, como nós não temos aqui para poder simplificar, é fazer 1.125 dividido por 2. Vamos lá? Vamos retomar aqui. Olha só, 50% de 1.125. 50% é metade. É metade. Ele quer a metade de 1.125. Então, a gente faz 1.125 por 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. Abaixo 2. 2 dividido por 2, 6. 2 vezes 6, 12, para 12 nada, abaixo o 5. 5 por 2, 2, 2 vezes 2, 4. Para 5 vai sobrar 1. E agora não dá para dividir, nós colocamos a vírgula aqui e acrescentamos um 0, 10 dividido por 2, 5. E aí nós vimos que 1.125 dividido por 2 é 562,50. 562,50. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vimos que do terceiro para o quarto dia, aumentou R$ 562,50. Então, nós vamos colocar aqui R$ 1.125 mais R$ 562,50. Lembrando sempre que quando nós vamos fazer operação de adição aqui com vírgula, né? Com casas aqui decimais, com vírgula, é sempre vírgula debaixo de vírgula, número debaixo de número, para não dar errado os valores aqui, tá bom? Então, 0 mais 0 é 0, 0 mais 5, 5, 5 mais 2, 7, 2 mais 6, 8, 1 mais 5, 6 e 1. Então, nós temos que o valor da venda do quarto dia vai ser R$ 1.687,50. Tentar colocar aqui o cifrão, isso. R$ 1.687,50, gabarito letra B. Gabarito letra B.
Próxima questão aqui da Banca Avança São Paulo 2022, Câmara Municipal de Taboão da Serra, São Paulo, cargo técnico de Tecnologia da Informação. Então vamos lá ao enunciado. No caixa de um supermercado há somente cédulas de R$10 e cédulas de 100, totalizando 144 cédulas. É sabido que a razão entre o número de cédulas de R$10 e o número de cédulas de R$100 é de 7 para 5. Foi realizado um procedimento de retirada não programada de dinheiro desse caixa, recolhendo 12 cédulas de R$10 e 4 cédulas de R$100. A razão entre o número de cédulas de R$10 e o número de cédulas de R$100 remanescentes no caixa passa a ser... Então vamos lá, gente. O enunciado é grande, mas a resolução dessa questão aqui vai ser bem simples, ok? Então vamos lá. No caixa de um supermercado, somente cédulas de R$10. Então nós vamos colocar aqui os valores das cédulas. Cédulas de R$10 e cédulas de R$100. E cédulas de R$100. Totalizando 144 cédulas. Então, nesse caixa há 144 cédulas. É sabido que a razão entre o número de cédulas, olha só o que a questão está falando, a razão entre o número de cédulas o número de cédulas de R$10 e o número de cédulas de R$100, então ele está falando aqui de cédulas de R$10, né? Vamos colocar aqui de R$10, cédulas de 10. E de cédulas de R$100 é de 7 para 5, tá? É de 7 para 5. Lembrando que se fala de razão, nós estamos falando de uma fração, então nós vamos colocar de 7 para 5 aqui em forma de fração. Foi realizado um procedimento de retirada não programada desse dinheiro. Bom, vamos guardar essa segunda parte agora aqui, porque nós precisamos agora encontrar a quantidade de cédulas de R$10 e a quantidade de cédulas de R$100. Ele fala que no caixa há 144 cédulas. Foi igual a gente já realizou nos exercícios anteriores. O que a gente faz para a gente saber a quantidade de partes existentes? Nós colocamos a K, que é a nossa constante de proporção. K, que é a nossa constante de proporção. 7 mais 5, 12. 12K. Então, nós já sabemos que 12 é a quantidade de partes. Então, nós vamos colocar aqui 12K. Montar uma equação. 12K é igual a 144, que é a nossa quantidade de cédulas. O 12 está multiplicando, vai passar para cá, depois o sinal dividindo. 144 dividido por 12, por que divisão, Gra? Porque nós vimos que razão é uma fração e fração é uma divisão. Então, 144 dividido por 12 é igual a 12. Então, nós sabemos que cada K que nós estamos encontrando o valor de K, cada K vale 12. Ok. Nós vimos, né, nos exercícios anteriores, porque se aqui é uma multiplicação, então nós vamos multiplicar aqui, nós vamos substituir K por 12, tá? Então, nós tínhamos aqui essa razão já de 7 para 5, onde cada K vale agora 12. Então, nós vamos fazer 7 vezes 12, 5 vezes 12. 7 vezes 12 é igual a 84. E 5 vezes 12 é igual a 60. Eba! Tá vendo? Aqui nós já encontramos, então, a quantidade de cédulas existentes. Que nós temos 84 cédulas de R$10, 84 cédulas de R$10 e 60 cédulas de R$100. 60 cédulas de R$100. Vejamos que aqui não parou ainda, né? Porque aqui estava falando sobre as cédulas de 10, embaixo sobre as cédulas de 100. Mas ainda não acabou. Então, foi realizado, depois, né, da gente encontrar a quantidade de cédulas, tanto que se nós somarmos 84 mais 60, vai dar 144, que é o nosso total de cédulas. Aí a questão vem falando agora o seguinte: foi realizado um procedimento de retirada não programada de dinheiro desse caixa, recolhendo 12 cédulas de R$10. Ou seja, aqui nós temos 84 cédulas, né, no nosso caixa de R$10, mas foram retiradas desse caixa 12 cédulas de R$10. Então, nós vamos fazer 84 menos 12, guarda essa informação, e 4 cédulas de R$100. Então, nós tínhamos aqui 60 cédulas de R$100 e foram retiradas 4 cédulas. Então, nós vamos fazer o quê? Subtração, 84 menos 12. Nós vamos fazer 84 menos 12, que é igual a 72.
E 60 menos 4, que é igual a 56. Então, nós vimos agora que nós já temos uma nova razão aqui, porque se retirou uma quantidade de cédulas aqui, então nós vamos ter uma nova razão, que é a nossa nova razão, que antes era de 84 para 60, agora é de 72 para 56. Ai, Gra, mas não tem, né? Não tem esses valores na nossa questão ali, nas nossas alternativas, não mesmo, porque nós podemos aqui agora, o que nós vamos fazer é simplificar essa fração, para tornar essa fração, simplificando até tornar uma fração irredutível. Vamos tornar essa fração uma fração irredutível. Então, olha só, nós conseguimos aqui dividir tanto 72 quanto 56 por 8, então vamos fazer uma divisão aqui. Lembrando que para dividir uma fração, nós precisamos dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo divisor, 72 dividido por 8. Você pode fazer por 2, depois por 2, mas vai demorar mais tempo, tá? Se você tiver essa percepção aqui de divisão, é mais fácil, mas você poderia também dividir 72 por 2, 56 por 2, ou se fosse por 3, por 4, até encontrar uma fração aqui irredutível. Então, vamos lá, 72 dividido por 8, 72 dividido por 8 é igual a 9, porque 8 vezes 9 é 72. 56 dividido por 8 é igual a 7, porque 7 vezes 8 é 56. E agora, nós percebemos que não tem como mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo divisor. Até lembrando, porque 7, né, é um número primo, e o número 7, né, os números primos só tem 2 divisores, que é ele ou 1. Então, 7 é divisível por 7, mais 9 não dá para dividir por 7 de forma exata. Então, aqui nós chegamos na nossa fração aqui, irredutível, então. Aí, o que ele pergunta? Então, que a razão entre o número de cédulas de 10 e R$100 remanescentes no caixa passa a ser de 9 para 7, gabarito letra C. Gabarito letra C. Próxima questão aqui, Banco Avança São Paulo 2019, Câmara Municipal de Taboão da Serra, São Paulo. João resolveu 20 questões de português e acertou 18. Maria resolveu 30 questões dessa mesma matéria e acertou 24. Quanto acertou o João? Veja só que aqui não fala sobre uma razão de tanto para tanto. Então, vamos colocar sempre o total. Quando a nossa questão não vier de uma razão tal para tal, aí a ordem aqui daqui nós vamos montar a razão, a gente vai montar de uma forma mais fácil possível da gente conseguir identificar a quantidade total. Então, olha só, o João resolveu uma questão, resolveu, né, 20 questões de português, então o total de questões que ele resolveu foi quanto? Foi 20. Então, nós vamos colocar o 20 aqui embaixo. E dessas 20 questões, ele acertou 18. Vejamos que o 20 aparece primeiro, mas nessa questão que não está falando no enunciado, que é de 20 para 18. Então, nós podemos alterar aqui a ordem, né? Que 20 é o total, né? 20 é o total e 18 é a quantidade que ele acertou, tá? Então, olha só. Então, ele de 20 questões de português, ele acertou 18. E Maria resolveu 30 questões dessa mesma matéria e acertou 24. Quanto João acertou? Olha só. A questão está perguntando quanto João acertou. A única coisa que nós queremos saber aqui de Maria foi que ela resolveu 30 questões. Ou seja, ele está resolvendo ali as questões de português e ele resolveu já 20 questões e acertou 18, mas ainda, né, tem uma quantidade aí de questões a ser resolvidas ou a serem corrigidas, que o total é o quê? 30. Como nós sabemos disso? Porque a questão aqui traz que Maria resolveu 30 questões. 30 questões. Ou seja, nós podemos resolver facilmente essa questão aqui através do quê? De regra de 3 simples. De regra de 3 simples. Por quê? Porque olha só, vamos montar uma regra de 3 aqui. De 20 questões, João acertou 18, tá? De 20 questões, João acertou 18. E de 30 questões, quanto que ele vai acertar? De 30 questões, quanto que ele vai acertar? Então, nós vamos colocar aqui X. De 20, ele acertou 18. De 30, ele acertou quantas? X. E aí, nós fazemos o quê? A nossa multiplicação aqui em cruz. 30, 20 vezes X, 20X, é igual a 30 vezes 18. 30 vezes 18, 540. 540, a gente também pode resolver aqui, né? 30, ó, 30 aqui, ó, vezes 18, ou 18 vezes 30, né? Lembrando que na multiplicação
As ordens dos fatores não alteram o produto. 18 vezes 30. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. A gente pula essa casa aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. E agora a gente soma. 0, 4, 5, 540. Então, 18 vezes 30, ou 30 vezes 18, é igual a 540. Então, 20x é igual a 540. Então, olha só, 20 questões, ele acertou 18. A gente tá montando aqui uma regra de 3 simples, que é assunto da nossa próxima aula. E de 30 questões, ele vai acertar quanto x? Então, 20 vezes x, 20x, 30 vezes 18, 540. Lembrando que aqui existe uma multiplicação onde tem número e do lado tem uma letra. Existe, na verdade, aqui uma multiplicação, onde o sinal aqui de multiplicação está escondido. Se x está passando para cá, se 20 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. A gente pode simplificar aqui 0 por 0, cortamos aqui. 54 dividido por 2 é igual a 27. 54 dividido por 2 é 27. Lembrando que aqui, olha, na nossa regra de 3, tá perguntando a quantidade de acertos. Ou seja, de 30 questões, ele acertou o quê? 27. Vamos voltar aqui na nossa regra de 3. De 30 questões, ele acertou, ó, o nosso rasinho aqui de acertou, de 30 questões, ele acertou 27. Ai, Gra, mas não tem essa resposta. Não, por quê? Porque se nós não encontramos, olha só nas alternativas, que as alternativas estão todas em formas de fração. Todas estão em forma de fração. Por isso que é tão importante a gente entender esse conceito, né, de razão, esse conceito de fração, esse conceito de proporção, para que a gente consiga entender, né, para que a gente consiga interpretar as questões. Vejamos que deu 27, mas não tem o resultado ali 27. E se nas próprias alternativas já traz esse conceito aqui de fração, nós sabemos aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos formar aqui uma razão. Se está em forma de fração, nós vamos colocar aqui em forma de razão, porque nós lembramos que razão é uma fração, tá? Então, olha só, ele acertou 27 questões. Tá perguntando quanto que João acertou. Então, olha só. Lembra que lá no início a gente colocou o total embaixo? Quando não fala de uma razão de A para tal, a gente não precisa seguir a sequência que aparece na questão, tá? Então, olha só. O total nós vamos colocar embaixo. Total de questões são 30 questões, né? Que foi a quantidade que Maria resolveu lá, mas a gente não quer saber de Maria. Maria a gente só tá usando para saber o total de questões. Da prova era de português lá era 30 questões. Então, total de questões 30 e ele acertou 27. Temos aqui já uma razão, temos aqui já uma fração. Veja que nós não temos, né, 27 sobre 30. O que nós vamos fazer? Simplificar até tornar essa fração aqui irredutível. Dá para dividir 27 e 30 por 3? Dá? Então, vamos lá. Vamos dividir aqui por 3 e aqui dividir por 3 para ver que resultado que vai trazer aqui. 27 por 3, 9. 30 por 3, 10. Já não é possível mais, né, dividir 9 e 10 pelo mesmo divisor. Então, a gente encerra aqui a nossa simplificação de fração e nós temos que, nas nossas alternativas, gabarito letra E, 9 sobre 10. Gabarito letra E, 9 sobre 10. Próxima questão aqui, Banca Avança São Paulo 2019, Câmara Municipal de Taboão da Serra, São Paulo, cargo auxiliar administrativo. Uma caixa de biscoito possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a razão do peso líquido para o peso bruto. Veja que essa questão aqui é diferente da anterior, que não falava a razão do peso tal para. Então, se não existe esse para, aqui nessa questão aqui existe o para, então nós vamos seguir a sequência do enunciado. Então, tá pedindo aqui a razão do peso líquido. Então, o peso líquido vem primeiro sobre o peso bruto. Então, L sobre B, líquido sobre o bruto. E nós sabemos que o peso líquido são o quê? 250 gramas. E o peso bruto, 300 gramas. 200, né? E 50 gramas e 300 gramas. E aí, tá pedindo aqui a assinale alternativa que apresenta corretamente a razão do peso líquido para o peso bruto. O que nós precisamos fazer? Se nós temos razão, nós vamos aqui simplesmente simplificar, tá? Veja que
Porque como nós sabemos que nós vamos simplificar e não dividir? Porque nós olhamos a alternativa e a alternativa ainda continua em forma de fração. Então, se continua em forma de fração, o que nós vamos fazer aqui? Simplificar até tornar essa fração de forma irredutível. Muitas vezes também vai pedir, na verdade, para a gente dividir o numerador pelo denominador, mas aí não vai aparecer mais em forma de fração, porque nós vamos ter aqui, né, um coeficiente de proporcionalidade. Vamos supor, se a gente fosse dividir 250 por 300, então não apareceria aqui mais o resultado em forma de fração, tá bem? Então, vamos lá. O que nós fazemos aqui? Simplificamos, aqui tem um zero, com zero dá para simplificar, e agora a gente vai dividir. 25 dá para dividir por 5, 25 por 5 é 5. 30 dividido por 5 é 6. Gabarito letra C. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2019, Câmara Municipal de Taboão da Serra, auxiliar administrativo. A idade de Carlos é 30 anos e a idade de Cecília é de 45. Qual é a razão entre ambas as idades? Então, vamos lá, nós já sabemos que razão é uma fração, então nós vamos colocar essas idades em forma do quê? De fração. Então, qual a razão entre ambas as idades? Então, Carlos apareceu primeiro, nós vamos colocar aqui Carlos, a idade de Carlos é 30. E a idade de Cecília é 45. E a idade de Cecília é 45. Qual é a razão entre ambas as idades? Se nós olharmos lá na alternativa, as respostas continuam também em forma de fração, então nós não vamos dividir 30 por 45, mas nós vamos encontrar a razão. E como nós encontramos a razão de 30 para 45? Simplificando essa fração até ela se tornar uma fração irredutível. Então, vamos lá? 30, a gente poderia, né, simplificar aqui por 3, mas nós também podemos simplificar aqui por 5. Então, vamos simplificar sempre pelo maior divisor comum, tá? Isso a gente viu também lá nas aulas de máximo divisor comum. Então, vamos sempre tentar dividir sempre pelo máximo divisor comum, que, ó, aqui a gente tem 5. 30 dividido por 5, aqui é 6. 45 dividido por 5 é 9. Vejamos que nós temos 6 sobre 9, mas ainda a gente consegue dividir ainda mais. Por 2 não dá, porque 6 é divisível por 2, porém não por 3, né, de forma exata. Então, a gente vai dividir aqui por 3. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. Aqui nós não conseguimos mais, né, fazer a divisão do numerador e do denominador pelo mesmo divisor. Então, nós conseguimos chegar aqui numa fração irredutível, que é 2 sobre 3. Então, a razão entre ambas as idades é 2 sobre 3, gabarito letra C. Gabarito letra C. Próxima questão aqui da Banca Avança São Paulo, 2022, Prefeitura de Laranjal Paulista, cargo Guarda Civil Municipal. No sítio do vovô Rogério tem 7 patos, 12 marrecos, 9 cachorros e 16 gatos. A razão entre o número de patos pelo número total de animais é de aproximadamente, então vamos lá. Nós temos aqui uma quantidade de animais, que são 7 patos, 12 marrecos, 9 cachorros e 16 gatos. O que nós vamos fazer? Somar essa quantidade para nós encontrarmos o valor total de animais. Então, vamos lá. 7 patos. Peraí, não sei porque eu coloquei esse traço aqui, vamos lá. 7 patos, mais 12 marrecos, mais 9 cachorros. Marrecos, cachorros, mais 16 gatos, né? Mais 16 gatos. Então, nós vamos somar, né? 7 mais 12 mais 9 mais 16 para nós encontrarmos o total de animais. Então, vamos lá. 7 mais 12, 19. 19 mais 9, 28. 28 mais 16, 44. Então, nós temos aqui que o total de animais são 44. E a questão está perguntando a razão entre o número de patos, pelo total de número de animais, Então, nós já sabemos que o total de animais é 44, então nós vamos colocar aqui. E o total de patos, o enunciado já traz que são 7. Então, nós temos 7 sobre 44. Agora vem o pulo do gato. Por quê? Porque se nós olharmos as alternativas, nós não vamos ver que as alternativas estão ali em forma de fração, mas sim através de apenas um número, né?
E como que nós encontramos isso? Lembra que razão é uma fração e fração é uma divisão. Se estivesse perguntando, né, a razão do número de patos para o número total de animais seria 7 sobre 44. Mas nós vemos que não é uma razão, porque nenhuma das alternativas está ali o resultado em forma de razão. Então, nós vamos fazer o quê? A divisão. Lembrando que razão é uma fração e fração é uma divisão, onde nós dividimos o numerador aqui, que é 7, pelo denominador, que é 44. Então, nós vamos fazer 7 dividido por 44. E aí, o que nós temos aqui? Olha só. 7 dá para dividir por 44? Não, porque 44 é maior, então nós colocamos 0 e a vírgula. E aí nós acrescentamos o 0 aqui. Bom, vamos lá. E aí nós vamos colocar 1, porque se a gente colocar 2 vezes 44 é 88, então vai passar de 70, então a gente coloca só 1. Se nós formos analisar aqui, por se tratar de questões de concurso público, a gente já poderia parar a divisão, porque olha só, nós temos 0,1. E se nós analisarmos a questão aqui, a única alternativa que traz 0,1 depois da vírgula é a letra D. Então, nós já poderíamos matar essa questão aqui já, por aqui mesmo, já colocar gabarito letra D, que é a nossa resposta. Veja que a letra A, depois do 0, depois da vírgula vem o 4, né? 45, 37, 21, 16 e 07. A única alternativa que nós já temos um 1 aqui é a alternativa D, então nós já poderíamos parar a divisão. Mas, já que estamos aqui, vamos continuar. Então, olha só. 1 vezes 44, 44 para 70, 70, né? Menos 44 é igual a 26. 26, nós colocamos o 26 aqui. Eu tô fazendo de forma direta. E aí, 26 não dá para dividir por 44, nós acrescentamos mais um 0. 260 dividido por 44 vai dar 5. E aí, nós fazemos 5 vezes 44, 220. 5 vezes 44, 220. Nós colocamos 220 aqui, fazemos a subtração, 6 menos 2. 6 menos 2, 4. 2 menos 2, 0. Então, nós temos o 40. E aí, se nós colocarmos aqui 40 dividido aqui, também não vai dar um número inteiro. E nós vimos que todas as alternativas só tem dois números decimais depois da vírgula, então a gente já pode parar por aqui. Ai, Gra, mas não tem nenhuma alternativa. Olha só, não precisa continuar a divisão, porque se nós olharmos nas alternativas, só tem 2 números, né, depois da vírgula, que é um número decimal, só tem 2 números depois da vírgula. Então, a gente já para a questão por aqui, a divisão por aqui, nós vamos ter 0,15. Ai, Gra, mas não tem essa alternativa essa resposta nas alternativas. Olha lá, vamos lá novamente para o enunciado. O número total de animais é de aproximadamente. Então, não vai dar 0,15 aqui. É de aproximadamente, um número que mais se aproxima de 0,15, com certeza, é 0,16. Por isso que a nossa resposta é gabarito letra D. Próxima questão aqui da Banca Avança São Paulo 2022, Prefeitura de Amparo, professor de Educação Básica, PEB 1. No auditório da universidade, há docentes e discentes, no total de 84 pessoas. Se a razão entre o número de docentes e o número de discentes é de 3 para 4, então o número de discentes supera o número de docentes 100. Então, vamos lá. Então, há um auditório, né, de uma universidade e a quantidade de docentes e discentes é de 84 pessoas. Então, nós temos 84 pessoas. Vamos analisar os dados aqui mais uma vez. E a razão entre o número de docentes, para o número de discentes, é de 3 para 4. Então, 3 sobre 4. Então, o número de discentes supera o número de docentes. Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer aqui? Encontrar a quantidade de partes. Então, nós vamos colocar o K, que é a nossa constante de proporção. 3 mais 4, 7. Então, nós somamos aqui, né? Como nós já fizemos nas questões anteriores. 3 mais 4, 7. E aí, vamos montar aqui uma pequena equação. 7K é igual a 84, que é a quantidade de pessoas. K, né? 7 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, o quê? Dividindo. 84 dividido por 7. Então, nós vamos ter aqui 84 dividido por 7. Então, vamos fazer essa divisão? 84 dividido por 7.
1 vezes 7, 7, para 8, 1, abaixa o 4, 14 dividido por 7, 2, 2 vezes 7, 14, para 14 nada, então 84 dividido por 7 é 12. Então, o valor do nosso K é 12. Ah, Graja, é a resposta é a letra A, mas vamos terminar porque poderia ser um valor aqui diferente. Nós temos aqui, nós estávamos procurando o valor de K. Então, cada K vai valer 12. Então, nós voltamos lá na nossa razão, que é razão de 3 para 4. Razão de 3 para 4. E nós vamos, aqui K, né? E agora nós vamos substituir K por 12. 3 vezes 12, 4 vezes 12. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 2, 48. E a questão está perguntando: então, o número de discentes supera o número de docentes, hein? Então, nós vamos fazer aqui, 48 é o número de discentes e 36 é o número de docentes. Nós vamos fazer 48 menos 36, que é igual a 12. Gabarito, letra A. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2022, Prefeitura de Amparo, professor de Educação Básica, PEB 1. Na proporção S sobre 17 é igual a T sobre 23. Calcule ST, respectivamente, sabendo que se S mais T é igual a 1880. Então, nós vamos perceber aqui que a questão está falando sobre proporção. Lembrando mais uma vez que os conceitos de razão e proporção eles sempre vão andar juntos. Então, nós temos na questão que S sobre 17 é igual a T sobre 23. Deixa eu mais, a T sobre 23. Então, olha só, nós sabemos que razão, né, é uma fração, e quando, e razão, né, a comparação entre duas grandezas, e a proporção é a igualdade de duas razões. A proporção, como nós vimos na aula de conceito lá de razão e proporção, que a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, aqui nós temos uma razão e outra razão, e nós temos esse sinal de igualdade. Por quê? Porque proporção é a igualdade entre duas razões. E a questão fala o seguinte, né? Então, nós já sabemos, né, que isso está falando de proporção também, está falando de razão, então nós já colocamos aqui em forma de fração. Calcule ST respectivamente, tá? Respectivamente, nessa ordem. Então, primeiro, nas alternativas, ele vai querer o valor de S e depois de T. O valor de S e depois de T. Sabendo que S mais T é igual a 1880, ele quer saber o valor de ST respectivamente. O que nós fazemos? Ele está pedindo para a gente somar S mais T. Nós sabemos que S é 17 e T é 23, então nós vamos somar aqui. Igual a 1880. 17 mais 23, 40, igual a 1880. O 40, ele vai passar para o outro lado aqui, dividindo. 1880 dividido por 40, que nós conseguimos simplificar. Nós vamos ter aqui uma divisão de 184 por 4. 184 por 4, vamos fazer essa conta aqui, 184 não, perdão, pessoal, 188 por 4, né, 188 por 4, 18 aqui vai dar 4, vezes 4, 16, para 18, 2, abaixo 8, 28 por 4, 7, 4 vezes 7, 28. Então, nós temos que o valor aqui de cada parte, né, lembrando que aqui, eu até esqueci, na verdade, de colocar aqui 17 mais 23, né, que eu poderia ter feito, como a gente sempre né, nós estamos fazendo, 17, né, mais 23, né, colocar K, que é a nossa constante de proporção, 40K, então nós sabemos que cada K aqui, né, aí aqui eu colocaria 40K, então K está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, e aí nós temos que cada K vale 47. Agora, nós já sabemos que nós vamos substituir K por 47, então aqui nós vamos ter 17 vezes 47 e 23 vezes 47, e aí nós vamos chegar ao resultado. Então, 17 vezes 47 é 799, 17 vezes 47, 799, e 23 vezes 47, nós vamos ter aqui 1081. 1081. Então, nós temos que
a nossa resposta é gabarito letra C. Gabarito letra C. Próxima questão, Prefeitura de Amparo, São Paulo. Cargo professor de educação básica, PEB 1. No processo seletivo para mediador de aluno foram disponibilizadas 24 vagas. Se inscreveram para as vagas 960 candidatos. A razão entre o número de vagas e o número de candidatos inscritos para esse processo seletivo é de... Então, olha só, nós estamos falando de razão. E se nós estamos falando de razão, nós também estamos falando de fração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui e montar uma fração, onde ele pede a razão entre o número de vagas, então o número de vagas vai vir primeiro, sobre o número de candidatos inscritos. O número de vagas, o enunciado trouxe que são 24 vagas, e o número de candidatos inscritos são 960. 24 é divisível por 24 e 960 é divisível por 24. A dica que eu dou é sempre tentar, nesse caso aqui, como nós temos aqui, nós estamos falando de razão, e quando nós falamos de razão, nós também falamos de proporção, né? Então, o que nós podemos fazer? Ver se 960 é divisível por 24, e provavelmente sim. Então, 24 dividido por 24 é 1. 960 dividido por 24, vamos fazer aqui, 960 dividido por 24. Então, nós pegamos o 9 não dá, nós pegamos o 6, fica 96, aqui vai ser 4. 4 vezes 24, 96, para 96 nada. Aqui, né, a gente abaixa o 0 e acrescenta o 0 aqui, 40. Então, nós temos que 960 dividido por 24 é 40. E aí, nós temos que a razão entre o número de vagas para o número de candidatos é 1 sobre 40, ou seja, a cada 40 candidatos, nós temos uma vaga. Ou uma vaga para cada 40 candidatos, tá? Então, 1 sobre 40. Gabarito letra B. Próxima questão, Banca Avança São Paulo, 2021, Prefeitura de Louveira, técnico em farmácia. Calcule o valor de x na seguinte operação matemática. 2 sobre 7 é igual a 12 sobre x. 2 sobre 7 é igual a 12 sobre x. Nós vimos já que a proporção, né, ela vai ser a igualdade entre duas razões. Então, aqui nós temos uma razão de A para B é igual a uma outra razão de C para D, ok? E o que nós temos aqui também são 3 valores, né? 1, 2, 3 valores, e nós precisamos encontrar um quarto valor. E quando nós temos 3 valores, nós precisamos encontrar um quarto valor, nós podemos resolver isso através do quê? Através do quê, Cris? Quando nós temos 3 valores e precisamos encontrar o quarto, nós resolvemos através do quê? Regra de 3. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples, que é o próximo assunto da nossa aula, tá bom? Mas assim, mesmo que a gente não tenha visto esse assunto aqui no canal, é uma forma bem simples de resolver. Então, nós temos 3 valores, o que nós vamos fazer? Multiplicar, fazer a nossa multiplicação cruzada. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. É igual 7 vezes 12. 7 vezes 12. 7 vezes 12. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7. 84. X, né? 2 está multiplicando. Vai passar para o outro lado dividindo. 84 dividido por 2, 42. Então, nós sabemos aqui o que nós estamos buscando, o valor de x, né? X é igual a 42, que era o valor que nós estávamos buscando, né? X aqui é a nossa incógnita. Então, x é igual a 42. Gabarito letra D. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2021, Prefeitura de Pereiras, cargo assistente social. Uma caixa de sabão em pó possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual é a razão do peso líquido para o peso bruto? Então, vamos lá. Qual a razão do peso líquido para o peso bruto? Lembrando que razão é uma fração e nós vamos colocar esses valores aqui em forma de fração. 250, que é o peso líquido, sobre 300, que é o peso bruto. Então, nós já temos aqui, né, em forma de fração. E aí, o que nós podemos fazer aqui? Simplificar. Olhamos lá para a alternativa, nós sabemos que nós não vamos dividir 25 por 30, mas nós vamos
reduzir essa fração aqui, né? Simplificar até se tornar uma fração irredutível, porque lá nas alternativas nós estamos olhando agora e nós estamos vendo que o resultado ainda continua em fração. Então, vamos lá. Nós precisamos encontrar um divisor comum entre 25 e 30, que pode ser o maior divisor comum, que é 5. 25 dividido por 5 é 5. 30 dividido por 5 é 6. 5 sexto. Nós encerramos aqui a nossa simplificação, tornamos aqui nessa fração em uma fração irredutível. O que nós temos é 5 sobre 6, gabarito letra D. Próxima questão, Banca Avança São Paulo, 2021, Prefeitura de Laranjal Paulista, cargo auxiliar administrativo. Um mapa de uma cidade foi desenhado em escala de 1 para 250. Uma pessoa verificou que o trajeto que ela irá realizar tem um comprimento de 8 centímetros no mapa. Qual é a distância real que essa pessoa irá percorrer? Na aula anterior, nós vimos alguns tipos de razões, né? Então, alguns tipos de razão. E uma das razões que nós vimos é a escala. Então, escala, aquela escala que tem no mapa, que sempre aparece no mapa, é um tipo de razão. E lá no mapa, esse tipo de escala, só a título de curiosidade, que nós já vimos na aula anterior, que ela não é A sobre B, ela não tem esse formato de A sobre B, mas sim de A dividido por B. Então, sempre que nós olharmos lá na escala, nós vamos ver um número dividido por outro, isso é escala. E eu vou trazer novamente esse conceito de escala aqui, só pra gente conseguir resgatar esse conteúdo. A escala em mapas, ela é uma razão, né? Se ela é uma razão, que ela tem o comprimento do desenho, né? Ela tem o comprimento do desenho sobre o comprimento real, ou seja, o comprimento do desenho sobre o comprimento real. E a nossa questão, né, no enunciado fala aqui que essa escala ela tem, né, um desenho, né, de 1 para 250. 1 para 250. Então, olha só, 1 para 250, tá? No mapa, tá, pessoal? No mapa, ela vai vir nesse formato aqui, tá? A dividido por B sem ser em formato de fração. Mas aqui, tá falando de 1 para 250, então nós vamos colocar aqui em forma de fração. E aí, ela irá realizar, né? Uma pessoa verificou que o trajeto que ela irá realizar tem um comprimento de 8 centímetros no mapa. Ou seja, nós sabemos, né, através desse slide aí, que o comprimento do desenho, né, que é o comprimento no mapa, o comprimento do desenho, né, é o mesmo, né, o comprimento no mapa, é de 8 centímetros. Então, aqui, 1 para 250, esse 1 aqui, nós vamos substituir aqui por 8, que é 8 centímetros, tá? Que é o desenho no mapa. Qual é a distância real que essa pessoa irá percorrer? Então, a distância nós não temos, e a distância, então, nós vamos colocar que ela é x. Então, sempre que nós temos 3 valores e um quarto valor a descobrir, nós conseguimos resolver através do quê? De regra de 3 simples. Então, o que nós vamos ver aqui, né? Nós vamos perceber que a cada 1 centímetro, né, do mapa equivale a 250. Equivale a 250, tá? Então, vamos lá. Esse 1 centímetro, ela falou que, né, que ela vai percorrer, né, que esse trajeto dela tem 8 centímetros, então nós vamos substituir aqui por 8. E nós não sabemos a distância, então nós colocamos x, o que nós vamos fazer? Multiplicação cruzada, porque aqui nós temos uma razão e mais uma razão. Quando nós temos duas razões aqui, ó, nós vamos encontrar aqui a proporção, tá? A proporção. E nós sabemos que proporção é a igualdade entre duas razões. Então, o que nós vamos fazer é multiplicar cruzado, tá? Então, nós vamos fazer 1 vezes x é x. X é igual a 8 vezes 250. 8 vezes 250 é igual a 2.000. 8 vezes 50 é igual a 2.000. Vamos fazer aqui, ó, rapidinho. 8 vezes 250. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, vai 4, 2 vezes 8, 16, mais 4, 20, então nós vimos aqui que nós temos 2.000, tá? Então, x vale 2.000, então essa distância percorrida é 2.000 que? Centímetros, tá? 2.000 centímetros. Aí nós vamos lá na alternativa, nós não encontramos 2.000 centímetros, porque tá tudo em metro. Então, o que nós precisamos fazer é a conversão de centímetros para metro. Conversão de centímetros para metro. A gente vai também ter aulas, né, sobre transformação de medidas, mas eu acredito que uma forma bem rápida, se nós soubermos quantos centímetros tem um metro, a gente vai conseguir encontrar aqui de uma forma mais rápida. 1 metro, gente, tem 100 centímetros, tá? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, o que nós podemos fazer aqui?
dividir 2.000 dividido por 100, para nós encontrarmos a quantidade, né, de metros. Se o metro tem 100 centímetros, então nós vamos dividir 2.000 dividido por 100, tá? Aqui nós conseguimos simplificar. Por quê? Porque se cada metro tem uns 100 centímetros, nós precisamos ver quantos metros tem 2.000 centímetros, tá? Porque a questão tá toda em metro, né? As alternativas estão todas em metros. Então, vamos lá de novo? Aqui nós conseguimos simplificar. 20 dividido por 1 é igual a 20. 20 o quê? Metros. Nós estamos transformando em metros. 20 metros. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Próxima questão, Banco Avança São Paulo 2022, Prefeitura de Louveira, cargo Auditor Fiscal Tributário Municipal. Na caixa de bijuterias de Alice, há, no total, 30 bijuterias. Delas, 16 são brincos, 8 são cordões, 3 são anéis e o restante são pulseiras. A razão entre o número de pulseiras pelo número de anéis é D. Então, o que a questão está pedindo aqui, né? Tá falando que a Alice, né, tem um total, né, na caixa dela, um total de 30 bijuterias. Então, o total de bijuterias aqui é 30. E ela está pedindo a razão entre o número de pulseiras, para o número de anéis, né? Então, olha só, ela tem 16 brincos, mais 8 cordões, mais 3 anéis. 3 anéis. Já vamos colocar anéis aqui embaixo, né? Porque nós já sabemos que os anéis são 3. 16 mais 8, 24. 24 mais 3, 27. Então, nós sabemos que o total, né, aqui de bijuterias é 27. Mas aqui, olha, 16, né, são brincos, 8 cordões e 3 anéis. Então, se ela tem um total de 30 bijuterias, nós precisamos saber a quantidade de pulseiras. Nós vamos fazer aqui 30 menos 27 é igual a 3. Então, nós sabemos que o total de pulseiras é 3. E aí, nós temos, né, que a razão de pulseiras para anéis é 3 sobre 3. Mas nós vemos lá nas alternativas. Ai, Gra, tem uma letra ali que é E, que é 3. Será que é essa a resposta? Não, porque como eu já havia dito anteriormente, nós precisamos olhar para as alternativas. As alternativas, elas não vêm também apenas para, né, nos confundir, mas elas também trazem muitas respostas, né? As alternativas diz muito sobre a questão. E nós sabemos que a resposta não vai ser em forma de fração. E por que eu falo isso? Porque nós olhamos lá nas alternativas, não tem nenhuma alternativa em formato de fração. Então, nós lembramos que razão é uma fração e fração é uma divisão. Então, o que nós precisamos fazer? Dividir 3 por 3. 3 por 3. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Olha só, eu dividi o numerador pelo denominador, porque fração também é uma divisão. Então, se não tem ali nas alternativas alguma forma de fração, então nós vamos fazer o quê? Dividir o numerador pelo denominador. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ai, gente, depois vocês deixam um comentário se tá dando para entender, tá bom? Gabarito, letra B. Pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Então, nós resolvemos aí uma bateria de questões, né, da Banco Avança São Paulo sobre razão e proporção. Acredito que essas questões aqui são suficientes, né, para você ficar aí, chegar bem preparado para resolver questões dessa banca, né, da Banco Avança São Paulo sobre razão e proporção. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o estudo de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!